Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Governo assina MP do Agro. O texto inclui medidas para redução da taxa de juros e aumento do financiamento com recursos livres no setor. Fortes temporais atingem o sul do Brasil e ventos ultrapassam os 100 km por hora no Rio Grande do Sul. Plenário do Senado aprova texto base da reforma da Previdência em primeiro turno, mas diminui a economia prevista para 800 bilhões de reais em 10 anos. CNA divulga levantamento de custo de produção e revela prejuízo nos setores de aves, café, trigo, leite, suínos e tilápia. Você vai ver tudo isso e muito mais. Agora, o Mercado e Companhia já está no ar. A CNA divulgou hoje os dados do projeto Campo Futuro, que é um levantamento de custo de produção feito com produtores em 330 municípios de todos os estados brasileiros. O resultado apresentado hoje mostra que produtores de 6 atividades agropecuárias tiveram prejuízo. Os produtores de aves tiveram prejuízo de 33%. Já os cafeicultores, 28%. Produtores de trigo, 15%, bovinos de leite, 11% e produtores de suínos e tilápia, 4%. Vamos já conversar com o superintendente técnico da CNA, Bruno Luque, para entender este cenário. Boa tarde, Bruno. O que gerou este prejuízo nessas cadeias, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os produtores que nos assistem. Então, realmente foram resultados negativos, né, que nós identificamos, né, numa análise mais ampla, uma análise de lucratividade, que nada mais é que você dividir a margem líquida sobre a receita bruta. Então, isso mede o fôlego do produtor e se manter na atividade sem ter prejuízos. Essa análise, ela é balizada basicamente em 3 variáveis, que é o preço do produto vendido, o custo de produção e a produção, né? Então, quando a gente analisa essas atividades que você citou aí, o café, a avicultura e tilápia, elas tiveram basicamente problema nos 3 itens: custo elevado, preço baixo e baixa produção. Então, essa combinação dessas 3 variáveis ocasionou um cenário extremamente negativo para elas. Custo elevado, preço baixo e qual é a terceira variável? Produção baixa também. Produção baixa. E este é um cenário que repercutiu na rentabilidade do setor agropecuário como um todo, ou, tirando estes setores que tiveram prejuízo, no somatório ainda vai ser um ano positivo para o agro? Então, na verdade, o que a gente tem observado, quando a gente analisa a lucratividade, no geral, ela foi menor que a do ano passado. Ano passado a gente teve condições climáticas melhores, alguns preços foram bons. Esse ano, pelo menos as grandes culturas, ela, por exemplo, pega um exemplo da soja, ela teve uma produção boa, mas produtividade não tão boa como ano passado. O preço também não estava tão bom, o custo foi elevado, mas mesmo assim ela apresentou uma lucratividade positiva. Da mesma forma, a pecuária de corte, né, que teve um incremento de custo de 9%, mas aumentou em produção e o preço aumentou pouca coisa, 5%. Então, uma coisa acaba compensando a outra. O problema específico dessas atividades que nós citamos, o café, por exemplo, é um ano de bienalidade baixa, então você já tem uma redução da produção natural. Somado a isso, você teve o menor preço de café desde 2013 no mercado internacional, né? E aliado à parte de custo de produção, os fertilizantes eles aumentaram muito os custos das atividades agrícolas, né? Muito em função não só do câmbio, mas principalmente em função do tabelamento do frete, né, que deu toda aí uma distorção nesse mercado de fertilizantes e fez com que o custo desse insumo aumentasse na casa até de 30% em algumas regiões e para algumas culturas. Agora, Bruno, neste contexto que nós estamos entrando no terceiro TRI de 2019, uma grande preocupação em relação ao ritmo de recuperação da economia brasileira, a sustentabilidade econômica do setor agropecuário, qual é a conclusão que a CNA chegou? O setor agro está indo bem em 2019? Vai continuar sendo uma das locomotivas para puxar o crescimento da economia brasileira como um todo, ou estamos no momento mais difícil? Então, o setor realmente é um setor importantíssimo para a economia. Até mesmo quando ele não apresenta resultados tão bons, ele continua tendo a pujança
né, de movimentar a economia brasileira. Então isso aí não resta dúvidas, nós vamos fechar com um PIB positivo do agronegócio brasileiro, o valor bruto da produção não vai ser tão satisfatório como nós tivemos em anos anteriores, muito em função da queda dos produtos agrícolas, né? Cana também não teve um ano ruim, apesar de você ter um aumento de produção, o valor do ATR foi menor, o gasto com óleo diesel e outras operações de transporte também foi bastante onerosa. Então a agricultura, que representa 70% do valor bruto da produção e do PIB, ela teve um ano pior, né? Foi um ano pior se comparado ao ano anterior. Porém a pecuária, em que pese que ela começou de uma forma mais complicada, a gente acredita que ela vai terminar melhor, em função desse aumento da demanda, principalmente internacional. Isso tem mexido muito com o mercado de carnes no Brasil. Aves, suínos, ele já tem outro resultado agora, e bovino também está seguindo a mesma tendência, em função do ciclo da pecuária. Então a gente acredita que para a pecuária o ano vai fechar de uma forma mais positiva, e de agricultura vamos dizer que nós tivemos um ano passado que foi melhor que o ano atual. Agora é hora do Momento CPEA e o tema de hoje é leite. Com custos praticamente estáveis e alta de 11% nos preços do leite, o pecuarista está trabalhando com renda positiva no acumulado de janeiro a setembro de 2019. De acordo com o indicador CPEA, os gastos com a mão de obra subiram, mas, por outro lado, os preços com alimentação animal caíram. Estes fatores, atrelados à recuperação dos valores pagos pelo litro de leite, foram positivos para os produtores rurais. Vamos até Piracicaba conversar com o pesquisador Ivan Barreto, do CPEA. Ivan, boa tarde. O produtor de leite está tendo um bom 2019? Está sobrando dinheiro no bolso? Boa tarde a todos ligados aí no Canal Rural. O ano de 2019 tem sido positivo para o produtor de leite. A gente vem aí de um 2018 difícil, de margens bem apertadas. E agora, 2019, a gente tem cenários de preço muito melhores. No primeiro semestre, a gente teve mês atrás de mês recordes para aqueles meses na receita. E depois a gente pegou julho e agosto com uma queda severa no preço. Porém, agora em setembro, o preço do leite referente à captação de agosto já apresentou uma alta, tímida, mas também já é positiva para o produtor. Do lado do custo, a gente vê que os desembolsos do produtor estão bem estáveis em 2019, houve uma alta aí de 0,14%, influenciada principalmente pela mão de obra. Com o reajuste dos salários mínimos federal e estaduais, esse custo teve um aumento de 4,4% no acumulado do ano, até agosto. E a gente vê também que a alta do dólar prejudicou também alguns custos. Por exemplo, os fertilizantes e a suplementação mineral, que tem o seu preço formado com base na moeda norte-americana, tiveram altas de 0,7% e de 0,5% respectivamente, o que pesou um pouco aí no bolso do produtor de leite. Por outro lado, o principal insumo, o principal custo da atividade leiteira, que é o concentrado, sofreu queda de 2,45% nesse mesmo período, beneficiando o produtor. Isso aí é reflexo da produção recorde de milho, que é o principal insumo da ração. A gente atingiu aí uma produção de 100 milhões de toneladas na safra 18-19, o que fez uma pressão aí, gerando uma queda nos preços do milho. A gente vê que no acumulado do ano, o indicador aqui do CPEA recua 0,5%. Porém, a gente consegue ver momentos bem oportunos aí para a indústria de alimentação animal fazer as compras. Por exemplo, em maio, em agosto, com recuos de 8% e 4%. Agora a gente já começa a viver um outro momento, né? O preço do milho subiu bastante em setembro e há uma preocupação com o incremento de custos na atividade leiteira. Há uma expectativa, na sua visão, de que o último trimestre desse ano de 2019 confirme essa tendência observada pelo CPEA de lucratividade no setor do leite para o ano de 2019? Bom, Kellen, a gente tem muitas possibilidades aí no mercado. Temos os desdobramentos das disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos, que tendem a influenciar bastante o mercado, principalmente do milho, os preços do milho. A gente conseguiu exportar um alto volume esse ano, superamos muito os volumes exportados no ano passado, o que tende a dar um suporte às cotações de milho agora no final do ano. Então, e a gente tem também do lado da receita, geralmente o final do ano um momento
em que as pastagens estão em condições melhores, geralmente a produção de leite sobe, o que faz uma pressão de queda nas cotações do leite. Certo. Ou seja, é preciso monitorar com atenção esse último tri, para aí sim confirmarmos se 2019 vai ser mesmo um bom ano para o produtor. O IBAMA suspendeu o embargo de 19 mil hectares em 5 áreas indígenas de Mato Grosso que cultivam grão em escala comercial. A medida garante o sinal verde para o plantio da safra de soja nas aldeias que ficam na região de Campo Novo do Parecis. Vamos aos detalhes com o jornalista Luiz Patroni. Esta suspensão era aguardada pelos indígenas, não é, Patroni? E é mais um passo para o licenciamento ambiental das atividades nas aldeias, não é? Seja bem-vindo. É isso mesmo, Kelly. Obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É um passo muito importante, aguardado há um bom tempo pelos indígenas, que garante inicialmente já o cultivo dessas safras. O pessoal lá na aldeia está com as máquinas preparadas já para começar a plantar e estava aguardando justamente esse desembargo, né? A suspensão desse embargo que estava instaurado desde o ano passado. Agora é um passo a mais, falta ainda toda a regularização dessa área, mas eu vou contar os detalhes depois que eu mostrar o documento, né, o despacho do IBAMA. A gente tem algumas imagens, assinado pelo presidente da instituição, o Eduardo Fortunato Bim. Esse despacho ele foi da última semana, do dia 26, e é um despacho que traz aí um relatório técnico aí com 41 pontos, explicando os motivos dessa suspensão do embargo, né, dizendo que essa suspensão acaba corrigindo, inclusive, erros técnicos, né, alguns equívocos aí ao longo de todo o processo envolvendo ali as fiscalizações que ocorreram nas terras indígenas mencionadas nesse documento. Ao todo, Kellen, são 22 mil hectares, mas 19 mil são os hectares que pertencem a essas comunidades indígenas. Os outros 3 mil hectares que também estão listados ali no documento, segundo os indígenas, são de áreas que estariam em processo de demarcação e que são tocadas aí por produtores rurais, por fazendeiros, mas que não diz respeito às áreas próprias dos índios, né? As áreas ali das reservas indígenas. São 5 terras indígenas nesses 19 mil hectares: Rio Formoso, Pareci, Utiariti, Tirecatinga e Ierantê. São de 3 povos, né? Os Parecis, os Manoque e os Nambiquara, que são agricultores, aí, são indígenas que já há 15 anos tocam a atividade da agricultura. A gente do Canal Rural, nossas equipes, inclusive, já visitamos várias vezes ali a região. Temos algumas imagens da última safra dessa mesma época, quando os produtores, o pessoal estava preparando o plantio. O Pedro Silvestre, nosso repórter, foi lá e mostrou todo o trabalho desenvolvido. Os indígenas devem plantar nessa safra 12 mil hectares ao todo, dos 17 mil que os Pareci têm direito, dentro daqueles 19 mil, né? Desses 12 mil hectares, 3.500 vão ser cultivados com soja, o restante aí com feijão, milho e outras culturas relacionadas à segunda safra. Bom, o que precisa agora para que a atividade seja regularizada? Enfim, uma assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre o IBAMA, o Ministério Público Federal aqui em Mato Grosso e também a FUNAI. O Ministério Público já deu seu parecer favorável, né? Agora precisa a análise jurídica do IBAMA e também da FUNAI para que esse documento possa ser acatado. Bom, o que é importante ser frisado? As multas do passado, elas não foram suspensas, elas ainda vão ser julgadas, mas agora pelo IBAMA, que o documento do IBAMA também traz para si essa responsabilidade que estava distribuída também, por exemplo, com a FUNAI. A gente vai ouvir então a expectativa do pessoal lá da aldeia com relação à assinatura desse TAC e o que esse desembargo agora, a suspensão desse embargo significa na prática para eles. O Arnaldo, que é uma das lideranças ali que tocam a agricultura na região, mandou um vídeo agora para a gente, vamos ver. A suspensão desses embargos, ele significa para nós, povo Pareci ou Nambiquara e Manoque, a oportunidade de continuar desenvolvendo o nosso projeto. Projeto esse de desenvolvimento social, garantia na qualidade de vida, bem-estar e manutenção dos indígenas dentro do território. O nosso projeto foi criado há 15 anos atrás com esse objetivo, de buscar uma autonomia financeira para esses povos, fortalecendo no resgate cultural, na permanência do indígena dentro dos seus territórios, através de geração de trabalho e renda. Mas além dessa suspensão agora dos embargos, nós ainda temos um desafio, que seria o de construção de um termo de ajustamento de conduta que está na fase final, bastando apenas a assinatura. É um documento extremamente rigoroso, mas que é necessário. Até porque a nossa intenção realmente é fazer um projeto o mais legal possível, principalmente com o reconhecimento dos órgãos que
fiscalizam e controlam a questão ambiental ou indígena. Portanto, nós ainda estamos no meio de uma caminhada, mas sempre no sentido de buscar a regularização do nosso trabalho, da legalização dessa atividade, que é um direito dos povos indígenas. Bom, esse documento, então, esse TAC vai trazer ainda, manter a proibição do cultivo de transgênicos nas áreas indígenas e também o arrendamento ou parcerias com outros, né, que não sejam da comunidade indígena. Interessante, né, Keren? A gente vê esse passo, mais uma conquista aí do pessoal que está lutando há anos para garantir o seu direito de cultivar na terra, como a gente já testemunhou várias vezes. Eles frisam sempre o importante o seguinte, que a agricultura lá não visa o lucro para o luxo, mas sim para garantir as necessidades e o bem-estar de quem vive ali nas aldeias. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.